Você sabia que a Universidade de Oxford é mais antiga que o Império Azteca? Imagine um cenário onde o tempo, como um rio eterno, desvela segredos surpreendentes que cruzam séculos e continentes, conectando civilizações que nasceram sob circunstâncias completamente diferentes. Hoje embarcaremos em uma viagem de descoberta, onde a curiosidade nos conduz a recantos pouco explorados da história, da ciência e da cultura pop. Prepare-se para se maravilhar com fatos que transformam nosso entendimento sobre o mundo, incentivando-nos a nunca parar de aprender. Nossa jornada começa na enigmática Universidade de Oxford, fundada em 1096. Esse marco histórico é uma prova de que o conhecimento e a educação sempre foram tesouros inestimáveis para a humanidade. A ideia de que uma instituição educacional pode ter raízes tão profundas nos lembra que a busca pela sabedoria transcende o próprio tempo. Em contraste, o Império Azteca, que surgiu somente no século III, reflete o desenvolvimento de outras tradições culturais, ressaltando a diversidade na forma como as civilizações possuem seus próprios caminhos de evolução. Essa comparação, à primeira vista paradoxal, mostra como diferentes povos desenvolveram formas únicas de organização social e intelectual, cada qual respondendo às demandas e desafios de seus respectivos contextos históricos. Ao seguir nosso percurso, vamos conectar o passado ao presente por meio de datas emblemáticas. Em 1889, testemunhamos um raro alinhamento entre inovações que moldaram o pensamento humano e a arte. Este ano se tornou sinônimo de grandes avanços em arquitetura, arte e tecnologia, demonstrando que a criatividade humana não conhece fronteiras. A Torre Eiffel, inicialmente criticada, transformou-se em símbolo da engenhosidade e resiliência. O quadro de Van Gogh, com suas pinceladas vibrantes, capturou a essência turbulenta do espírito humano. E a Nintendo, que semeou as bases para um império de entretenimento, abriu caminho para uma revolução nos jogos e na cultura digital. Essa coincidência temporal nos convida a refletir sobre a interconectividade dos eventos históricos, onde mesmo áreas tão distintas possuem pontos de convergência que lançam luz sobre a complexa tapeçaria da experiência humana. Avançando na linha do tempo, chegamos a um momento revolucionário no campo do entretenimento e da mente humana. A publicação da primeira palavra cruzada, em dezembro de 1913, no jornal World. Esse aparentemente simples passatempo rapidamente se espalhou pelo mundo, cativando pessoas de todas as idades e se tornando uma forma popular de exercitar o cérebro. As palavras cruzadas não são apenas diversão. Elas simbolizam a capacidade intrínseca da mente humana de solucionar desafios, de conectar ideias e também de encontrar prazer no embate entre lógica e criatividade. Esse fato curioso reforça a ideia de que mesmo os passatempos mais cotidianos podem ter origens fascinantes e profundas, revelando a constante busca do ser humano por desafios intelectuais e novas formas de se expressar. Essa exploração não estaria completa sem uma visita a um dos maiores patrimônios intelectuais da antiguidade, a Biblioteca de Alexandria. Este centro de conhecimento, que abrigava cerca de 500 mil papiros, simbolizava a sede insaciável de saber do mundo antigo. Imagine as vastas estantes repletas de textos, onde cada rolo de papiro carregava segredos dos mistérios do universo, dos avanços tecnológicos, dos pensamentos filosóficos. As autoridades da época, movidas pela ambição e pela curiosidade, chegavam a vasculhar embarcações estrangeiras em busca de novos livros, evidenciando como o conhecimento era e continua sendo um recurso precioso, capaz de transformar sociedades inteiras. Esse episódio histórico nos lembra que a preservação do saber é essencial para o progresso e que cada peça desse enorme quebra-cabeça cultural tem o poder de iluminar caminhos para o futuro. Entre as curiosidades do reino animal, encontramos um exemplo peculiar e quase poético da natureza, o caracol. Pode parecer surpreendente, mas esses pequenos seres possuem entre 12 mil e 20 mil dentes, superando em quantidade até mesmo os temidos dentes de um tubarão, que variam de 180 a 400, dependendo da espécie.
Essa curiosidade, que parece desafiar nossas expectativas, nos revela que a natureza está repleta de paradoxos e maravilhas que, à primeira vista, passam despercebidas. Ao observarmos a simplicidade de um caracol, somos lembrados de que o extraordinário muitas vezes se esconde em detalhes aparentemente insignificantes, despertando em nós a noção de que cada elemento da vida possui uma complexidade própria, digna de ser estudada e apreciada. Ao longo desta viagem, cada fato que compartilhamos tem o poder de transformar nossa percepção de tempo, espaço e cultura. A Universidade de Oxford e o Império Azteca nos mostram que o desenvolvimento humano se dá em ritmos e direções distintas, refletindo a pluralidade das experiências e dos valores. A coincidência histórica de 1889 nos prova que momentos sincronizados podem impulsionar grandes transformações na arte, na arquitetura e na tecnologia, criando pontes inesperadas entre disciplinas tão diversas quanto o pensamento humano. A história da primeira palavra cruzada nos apresenta uma nova forma de exercitar o intelecto, enquanto a grandiosidade da Biblioteca de Alexandria ressalta o valor eterno do conhecimento. E, por fim, a curiosidade sobre os dentes do caracol nos convida a olhar para o mundo com novos olhos, onde até o menor dos detalhes pode ser fonte de encanto e aprendizado. Cada uma dessas narrativas tece uma rede de informações que, juntas, formam um mosaico fascinante sobre a evolução da humanidade e da natureza. Elas nos impulsionam a questionar, a explorar e a aprender, mostrando que nossas origens estão entrelaçadas de maneira surpreendente e muitas vezes inesperada. A curiosidade é um chamado que nunca se extingue. Ela guia pesquisadores, artistas, cientistas e entusiastas de todas as idades a buscar compreender o inexplicável, a valorizar a diversidade cultural e a celebrar a genialidade da criação humana. Essa incessante busca por conhecimento é, sem dúvida, uma das características mais notáveis que nos torna humanos. Ao encerrar essa jornada, somos convidados a refletir sobre o poder transformador do saber. Cada curiosidade aprendida é uma porta aberta para novas descobertas, uma promessa de que o mundo é muito maior e mais complexo do que poderíamos imaginar. Se hoje você se encantou com a ideia de que a história e a natureza estão repletas de surpresas, imagine quantas outras maravilhas ainda aguardam para serem desvendadas. Permita que cada fato, cada dado curioso, se converta em uma fonte de inspiração para continuar explorando e aprendendo. Lembre-se, a curiosidade é o combustível para a mente e o coração. Quando nos permitimos questionar e investigar, nos abrimos para um universo infinito de possibilidades, onde cada pequeno detalhe pode nos transformar. Então, dedique um tempo para se maravilhar com as histórias que o passado nos conta e com as inúmeras descobertas que ainda estão por vir. O conhecimento é uma jornada sem fim, e cada nova curiosidade é um convite para embarcar em uma aventura rumo ao desconhecido. Explore mais curiosidades fascinantes e amplie seu conhecimento sobre o mundo ao nosso redor.